No vídeo de hoje, senhoras e senhores, a gente vai falar um pouco mais a fundo e com certeza muitos de vocês vão aprender algo novo sobre motores quadrados, super quadrados e subquadrados. Sejam bem-vindos ao Alta RPM, senhoras e senhores, eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. Começando mais um vídeo aqui com oferecimento da Pneufree.com, da RS Filter, da Loja Mecânica e também de São Pedro, que volta a deixar cair uma chuva torrencial por aqui. Mas, vamos lá, vamos falar do que importa. Pneufree.com, o maior e-commerce de rodas e pneus do Brasil. Lá o cupom Alta RPM te dá 2% de desconto. RS Air Filter, uma fabricante nacional de filtro esportivo. Lá o cupom ARPM10 te dá 10% de desconto. E Loja do Mecânico, tivemos algumas mudanças ali de cupom de desconto. Então, o cupom ARPM02 ou ARPM03 te dá 3% de desconto. E vamos falar um pouquinho sobre esses três tipos básicos de motores. Galera, é o seguinte, toda vez que a gente fala de motor super quadrado, subquadrado e quadrado, já vem uma definição básica de que assim, o que é isso? O motor quadrado é quando o diâmetro do cilindro, do pistão, é o mesmo, tem a mesma medida do curso do pistão. Então, o motor Honda Civic SK20, por exemplo, ele tem 86 mm de diâmetro do pistão e 86 mm de curso. A mesma coisa o Chevrolet 2.0 C20XE, 86 por 86. Esse é o motor quadrado, que a gente chama. O motor super quadrado é quando ele tem o diâmetro do pistão maior do que o curso que ele tem. E o subquadrado, o diâmetro do pistão é menor do que o curso que ele vai percorrer dentro do cilindro. Essa é a definição básica. E quando a gente fala dessas três definições, já é senso comum que o motor super quadrado é um motor que facilita o motor atingir rotações mais elevadas por conta da menor velocidade média do pistão, né? A velocidade média do pistão, pessoal, é basicamente você pegar o curso do pistão vezes 2, vezes o RPM do motor, dividido por 60 e pega esse resultado e divide por 1000, você vai ter a velocidade média do pistão em metros por segundo. É senso comum, pessoal, que a velocidade média máxima de um pistão não forjado, não preparado, tem gente que fala de 25 metros por segundo, tem gente que fala de 20 metros por segundo, mas enfim, né? Existe um limite, né, digamos assim, físico, mecânico para a velocidade média do pistão, por conta de atrito, movimentação, esforço entre as peças e tal. Então você não pode pegar um motor, digamos assim, que a gente fala subquadrado, que tem um curso enorme, e botar ele para atingir 18.000 rotações sem nenhum problema estrutural, porque, por concepção, né, a velocidade média do pistão tende a ser um impeditivo. Não fica somente na questão da velocidade média do pistão. Existe o RL do motor, que vocês podem conferir neste vídeo, bem aqui. Existe também a questão do eixo do comando de válvulas, porque você pode ter um motor super quadrado que gira pouco. Como isso, Murta? Bom, você pode ter um motor super quadrado que gira pouco, porque quem define a respiração do motor, na verdade, é o eixo do comando de válvulas. Então, parte de baixo do motor, seja o pistão com a velocidade média, seja o RL com o ângulo da biela ali, conversa com a parte de cima do motor, né? Que é o cabeçote, válvulas, duto de admissão e de saída de ar do motor, coletor de escape, coletor de admissão e por aí vai. Então é muito complexo, né? Mas, via de regra, a gente tem o motor mais girador com o motor super quadrado, com o diâmetro do pistão muito maior ali que o curso dele, certo? Estamos tranquilos nessa parte? Só que não termina por aí. Existe uma outra vantagem do motor super quadrado quando a gente fala de alta performance. Que é o quê? Como você tem o pistão maior, claro, né, não precisa ser 2 vezes maior o diâmetro do pistão do que o curso, mas quando você tem um pistão com um diâmetro maior, isso te permite formar uma câmara de combustão mais ampla, ali na parte do cabeçote, o que significa que, quanto maior for o diâmetro do pistão, maior é a parte proporcional na parte de cima do cabeçote, certo? O que te permite ter válvulas de admissão de escape maiores, o que, quando voltado para performance, você pode ter mais rendimento. Então tem mais essa vantagem do motor super quadrado em relação a um subquadrado, por exemplo. Pistãozinho bem menor, o curso enorme, pistãozinho menor significa válvulas menores aqui em cima, porque tem um espaço físico menor, certo? Então, Murta, o motor super quadrado é o melhor que existe. É o melhor em tudo. Não é assim que funciona. Inclusive, sabe quem tem dito isso, que não é assim que funciona? Todas as montadoras. Ou, na verdade, a grande maioria delas. Por quê? O motor subquadrado, ele tem uma vantagem de eficiência energética altíssima em relação ao motor super quadrado. Subquadrado tem uma eficiência energética melhor do que o super quadrado. Explicar por um ponto de vista bem básico aqui, tá? Existe a taxa de compressão do motor, então o pistão desce aqui no cilindro, ele admite a mistura combustível ou só o ar, se a injeção for direta, a válvula de admissão se fecha
e o pistão sobe comprimindo a mistura a combustível. Quando ele chega no ponto morto superior, ou ponto máximo superior, ele comprimiu toda a mistura ar-combustível e formou a câmara de combustão. Vamos pensar aqui, eu não vou trazer os cálculos agora porque não convém, mas se você tem um pistão super quadrado aqui, ele comprimiu muito a mistura a combustível, a área da câmara de combustão, se você for olhar de lado, de frente assim, ela vai ser muito parecida a um retângulo fininho, assim, né? Porque o pistão é grandão, então chegou bem aqui, tem toda essa área do pistão e comprimiu muito a mistura a combustível, então fica bem assim, bem perto, da câmara de combustão, só que a área do pistão é grande, então fica fininho. E isso gera uma perda de eficiência de combustível muito grande por dois principais motivos, vocês sabiam? Primeiro, quando a mistura a combustível é comprimida num pistão super quadrado, o pistão é bem maior que o curso dele, forma, como disse, quase que esse filete, esse retângulo de filete. Esse retângulo que se assemelha a um filete, digamos assim. Quando a vela solta a centelha de ignição, pessoal, a frente de chama ela se propaga como se fosse uma esfera crescendo. Né? Tá aqui em cima a vela, em cima do cilindro, né? E ela se propaga, o subquadrado, super quadrado é bem aqui, bem comprimido, fica bem pertinho da vela de ignição, o pistão, ainda mais se ele for super taxado. Então a frente de chama ela se expande como uma esfera crescendo, certo? O que significa que no motor super quadrado, né, como a gente tem esse espaço muito pequeno e ele é muito comprido, demora um tempo bem grande para misturar combustível e se expandindo e sendo queimada, para literalmente para a frente de chama percorrer toda a área do pistão grande. Né? Então ele tem pouca área de teto, digamos assim, mas é bem largão, então tudo aqui, a frente de chama, ela vai se expandindo de um jeito mais apertado, digamos assim, por conta desse formato mais retangular. Então, o que acontece? A partir do ponto que você já gera uma frente de chama, ela vai se expandindo, por mais lenta que ela seja nessa expansão, ela já vai gerando uma pressão muito alta, já vai querendo empurrar o pistão para baixo. Só que a partir do momento que você começa a empurrar o pistão para baixo e você não queimou toda a mistura a combustível aqui dentro, você está desperdiçando energia, porque parte dessa mistura que será queimada, ela não vai ser aproveitada, porque ela vai queimar, gerar pressão, só que o pistão já desceu. Então você já liberou a pressão, você já criou uma área maior, a pressão diminui. Então, nesse aspecto, o motor super quadrado é muito menos eficiente que o motor subquadrado. Por quê? Porque o motor subquadrado, pessoal, ele tem um pistão bem pequeno e o curso enorme. Ele pode ter a mesma taxa de compressão do motor superquadrado, um subquadrado, certo? Vamos falar dessa 11 por 1. Só que na hora que ele comprimir a mistura a combustível e chegar ali no ponto morto, ou ponto máximo superior, ele vai ter uma área maior em relação ao cabeçote. Por quê? Porque ele vai comprimir da mesma forma, 11 por 1, né? Só que a grande parte do deslocamento dele ali está no cilindro, no curso do cilindro, ou na altura do cilindro, e não o diâmetro do pistão. Então na hora que ele comprime, pessoal, ao invés dele fazer um retângulozinho fininho, ele vai gerar uma coisa muito mais próxima a um quadrado, digamos assim. Essa expansão da frente de chama num quadrado, digamos assim, ela é muito mais fácil, porque ela tem que percorrer um espaço menor, né? Vamos fazer de conta que a vela de ignição ela está aqui no centro do pistão, certo? Quando você tem um super quadrado, um pistão bem mais largo, né? Ela vai estar aqui no meio, demora um espaço maior para essa frente de chama percorrer todo o diâmetro do pistão. Quando o pistão é menor, né, as paredes de cilindro ficam muito mais próximas, só que, para você ter a mesma taxa de compressão, você precisa de uma área maior, de uma altura maior aqui do cilindro em relação ao cabeçote. Então, nesse caso, com esse formato maior aqui de quadrado, né, olhando só por um eixo, digamos assim, você consegue aproveitar mais essa frente de chama que vem que se expande num formato esférico. Né? Então, o que acontece? A mistura ar-combustível que está aqui dentro, ela queima com muito mais facilidade antes do pistão começar a descer. Ela queima muito mais rápido. Na teoria, se você pegar tudo igual, um pistão super quadrado e um subquadrado, né, o ponto de ignição do subquadrado vai ser muito inferior, muito menor do que o super quadrado, para gerar o mesmo rendimento. Complexo, né? Mas sensacional ao mesmo tempo. Tem uma outra coisa muito importante. No subquadrado, essa queima ela é efetuada de uma forma, né, como eu disse, muito mais rápida do que num super quadrado. O que significa que você tem menos tempo com uma chama aqui dentro. E o que significa que você tem menos tempo transferindo calor do fogo, da combustão, para a cabeça do pistão e as paredes do cilindro e o cabeçote. Né? Isso é muito mais crítico, digamos assim, no motor super quadrado, porque, beleza, a frente de chama ela vai percorrer um espaço muito maior até queimar toda a mistura a combustível, só que aqui no início dela, o pistão, a cabeça do pistão já vai estar com contato com a chama durante todo esse tempo do percurso. O que significa que existe uma transferência de calor
muito maior, via de regra, por concepção, no motor super quadrado do que no motor subquadrado. Então nessa questão, quanto mais rápido é feito a queima, mais você aproveita a energia gerada na combustão, mais você aproveita a energia do combustível. E se vocês forem olhar, a grande maioria das montadoras, especialmente dos motores sobrealimentados por tubo compressor, Volkswagen, Audi, Mercedes, hoje em dia estão usando motores muito mais subquadrados, que têm mais curso do que diâmetro de pistão, do que motores super quadrados. Olha só que interessante. Então, é por conta de um aproveitamento energético, pessoal. E outra coisa, né? Ah, mas com motor super quadrado eu posso atingir rotações maiores. Sim, você pode atingir rotações maiores. Mas se você pega um subquadrado e trabalha com uma sobrealimentação, você vai fazer o motor girar menos, mas tendo, né, uma eficiência volumétrica melhor pela maior parte do tempo, ou seja, vai precisar acelerar menos, você vai ter mais torque, menores emissões de poluentes e menor consumo de combustível por concepção física da coisa e mecânica de fluidos. Então, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Achei bem interessante pra gente começar a unir mais pontos. Já tem vídeo aqui no Alta RPM sobre comando de válvula, já tem vídeo sobre RL, já tem vídeo sobre subquadrado, quadrado e super quadrado. Então, a gente vai juntando pontos aqui para criar noções cada vez mais aprofundadas sobre motores. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, senhoras e senhores. A gente se encontra numa próxima. Tudo de bom para vocês. Um forte abraço, valeu e até já. Ligou de novo o VQ35.